Olá, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Mais uma live para o mês das mulheres. Estamos terminando. Último dia de março. Bem-vindos a todos que estão chegando. Você não assistiu nenhuma delas? Toda semana nós fizemos live com temas maravilhosos, esclarecedores e estão disponíveis no meu canal Legalmente Única. Hoje mesmo me perguntaram acerca desses conteúdos, então já estou aproveitando aqui e já esclarecendo que tem esse canal, que os conteúdos estão lá e conversamos com tantos profissionais, não é? Que trouxe tantos esclarecimentos. Então, passa lá, ou então você faz o seguinte, aqui na minha bio mesmo, tá? Você pode dar uma saidinha enquanto a nossa convidada chega, clica aqui na bio e você já entra lá, aproveita, se inscreve, porque sempre que tiver uma novidade, você vai ser o primeiro a ser notificado pelo YouTube, ok? É assim a dinâmica da coisa, tá bom? E hoje nós vamos estar dando continuidade àquela conversa maravilhosa que nós tivemos na semana passada com a Maria de Lourdes, né? Que vocês ficaram apaixonados. Recebi tanto feedback amoroso, recebi também as suas perguntas, que nós vamos estar hoje respondendo aqui ao vivo. Vamos estar conversando. Ah, não sabe do que eu estou falando? Pois bem, assista. Eu já expliquei. É só ir lá, tá gravado, tá? De fato, ela nos proporcionou muito conhecimento, não é? Então, por favor, vá até lá, assista depois com calma, para que você possa então estar entendendo tudo aquilo que nós vamos dar prosseguimento hoje. Ok? Combinado? E aproveita, né? Claro, aquele recadinho básico, entende? De já sabe daquela pessoa, não é? Que está aí, aquela mulher principalmente. Nós estamos aqui fazendo um enfoque à mulher em função do mês de março. Mas os homens são muito bem-vindos, porque nós sabemos, né? Eu sempre falo aqui da necessidade do todo. Não tem esse negócio de ficar nessa rixa um com o outro, não. Somos o quê? Humanos. E nós precisamos fazer as pazes com esse feminino, fazer as pazes com esse masculino e formarmos aí, não é? Um mundo melhor. Então, enquanto a nossa preciosa Maria de Lourdes vai chegando para a gente poder conversar, eu quero aqui fazer algumas perguntas para que vocês possam refletir, porque nós vamos estar falando de adoecimento, não é? E aí, eu quero te perguntar, você, você gosta? Você gosta de ser mulher? Quando você nasceu, você foi desejada? Você foi esperada ou era um menino? Me conta aqui essa história, hein? Me conta. O que é que estavam, que tipo de expectativa a seu respeito? Hã? Não é? E aí nós estamos aproveitando e estamos aqui com a nossa belíssima convidada. Bem-vinda! Obrigada. E aí, Bem-vinda a você também. Bem-vinda a quem está aqui conosco.
quem também vai assistir a gravação, bem-vindos. Vamos dar aqui já bem-vindo a Sim. todos. E aí, me conta, Maria de Lourdes, como é que está Florianópolis? Porque aqui está assim, né? Muito Hum. quente. Aqui não, aqui hoje foi um dia bem gostoso, já deu um frio, já É, começa a né? aparecer. Tá muito gostoso, muito bom. Ah, esse lugar é maravilhoso. Olha lá, nossa Rosângela já está participando conosco. É, você também é maravilhosa. Depois nós podemos fazer aí uma live a três, né? Olha, que coisa Isso, linda ótimo, isso. boa ideia, muito Não bom. é? Já estou eu aqui arrumando para nós, né? Nós não temos. Sim, sim. Ô, Maria de Lourdes, eu estou aqui, né? Uhum, Aproveitando e já fazendo aqui alguns esclarecimentos. sei. Foram tantos os feedbacks, as manifestações acerca da última live. Uhum, E que coisa linda, né? Que bom a gente que poder bom. proporcionar um momento como aquele, né? Eu acho que isso é o que é mais importante, porque afinal de contas é a nossa finalidade, né? Eu acho que a gente escolheu Isso, espalhar tudo isso, né? É como a não gente é? diz, a gente recebe tanto, a gente também quer contribuir com as pessoas, né? Eu penso muito nisso, sabe? Essa questão da obesidade intelectual, da experiência que fica só Sim. ali arquivada, não é? E não multiplicar tudo isso. E agora, gente, com esse meio, não é? Olha aqui que facilidade. Então, é É, tão gratificante, não é mesmo? Antes de nós adentrarmos aqui no nosso conteúdo, eu já quero responder algumas tá. pessoas que perguntaram, e na live passada eu acabei não falando. E te perguntar, inclusive, você faz atendimento online? Faço, faço. Aham, Palestra online? Por favor, explica, porque sim. alguns me perguntaram no meu Ah, privado, perguntaram no WhatsApp, entendeu? Se uhum, você faria através, né? Hoje nós temos essas ferramentas, então, ou uhum, seja, um conteúdo desse, é claro, que interessa e muito, não é? Então, eu gostaria que você sim. esclarecesse, por favor. Eu trabalho em consultório, né? Como eu falei, sou psicóloga clínica, né? E eu faço atendimento presencial online. Tenho feito aqui mesmo em Florianópolis, mas faço também online palestras e sempre divulgando o conteúdo, sempre o aspecto psicológico. Mesmo que eu vá com uma outra referência, seja ela espiritual, seja empresa, né? Mas eu Uhum. sempre vou estar casando esses dois aspectos. Então, o que eu posso oferecer para Ah, as pessoas é estar conversando sobre a nossa psique, o que eu estudei, o que eu mais ou menos, né, tenho aí a experiência. Então, isso eu ofereço e posso fazer sim. maravilha. E, inclusive, gente, eu vou até fixar aqui, ó, o Instagram. Seu Instagram é fácil porque é seu nome. É só É colocar lá o arroba, né, Maria de Lourdes? Ali, ó, Maria, isso. arroba, tudo juntinho, gente. Maria de Lourdes Costa Antunes. É fácil demais. E também É, eu, nas nossas redes sociais aqui eu tenho colocado. tá. Na verdade, assim, eu fiz questão também de deixar que é o meu nome que me representa, né? E aí é aquela história, como nós hoje também vivenciamos muito a sistêmica, eu trago o pai e a mãe também junto no nome, né? Ah, isso é maravilhoso, isso é lindo demais. Então, é muito bom você até ter tocado nesse assunto. Aliás, a história que você contou, olha, muitas pessoas que assistiram ficaram assim maravilhadas, sabe, com a história, Uhum, gostaram muito. Eu tive feedbacks sei. do seguinte aspecto: nossa, que forma bonita de olhar para a história dela. Quando você disse, eu bebi, né, dessa fonte da minha Foi. mãe, eu bebi Uhum, dessa fonte do meu pai. E dentro da sistêmica, né, é muito lindo isso. é, Ou seja,
O adoecimento, a gente olha na postura de adulto e deixa lá. Mas nós temos Isso. condições de olhar e tem muito mais para receber. Não é verdade? E Uhum. agradecer. Sim, sim. Eu acho que aquilo que a gente fala dentro da psicologia, né? A infância, nossa, ela nos acompanha a vida toda. Então, é muito importante que a gente olhe, porque nós sabemos que nem todo mundo teve uma infância tão feliz, né? Que as pessoas também passaram por dores. E a gente respeita isso e olhamos para todas as histórias. Mas é importante que a gente faça essa ressignificação como adulto. É aquilo que a gente diz, eles fizeram do jeito que puderam com os recursos que tinham, né? A gente sempre vai desejar mais, isso faz parte da vida. Mas a gente tem esse olhar de respeito, respeitando o destino de cada um. Mas é importante que eu modifique o meu olhar como adulto, porque senão é o que a gente já fala das caixinhas também, né? Nós permanecemos numa postura de criança, e aí muitas coisas que a vida vai nos trazer, nós vamos empurrar, nós vamos negar, porque a gente fica fixado numa dor, né? A gente costuma dizer assim que dentro dessa ressignificação, né, que a gente não se apaixone muito por essa dor que a gente passou na vida, porque aí a gente costuma matar a criança alegre, porque nós também temos uma criança alegre dentro de nós, e aí a mágoa fica com a criança ferida, né? Porque levar a criança adiante é muito importante. A gente nunca tira a criança de nós, mas é aquela história, vamos saber que criança nós estamos levando. Aquela que alimenta os sonhos, aquela que nos traz alegria. E aí, nessa ressignificação, é aquela história. Eu hoje sou o pai e a mãe da minha criança, né? Pego o que foi de bom, deixo o que foi de dor e olho para a minha história. Porque é eu que vou continuar escrevendo a minha história. E às vezes, quando a gente não olha com este olhar, que fica dor, fica mágoa, aí eu fico lá, eu fico fixada lá. E na terapia dá muito bem para a gente ver. Porque às vezes a gente quer passar uma tarefa. E assim a gente brinca muito, sabe? Para quem eu estou passando essa tarefa? Às vezes ainda é para uma criança. E não tem nada de errado. Porque criança também sabe fazer as coisas. Só que às vezes é uma criança que está muito ferida, né? Então, tudo isso a gente tem que olhar também. Nossa, já valeu aqui, né, gente? Podia acabar por É. aqui, não é? Olha isso, é sempre tão profundo que depois vocês fazem as perguntas. E aí fiquem conosco, fica tranquilo, fica em paz, fica leve, que vai dar tudo certo. E tem novidade no final. Ai, Maria de Lourdes, eu amo te ouvir. Eu não vou cansar de falar Obrigada, isso. obrigada. Aqui, o que você já está falando já tem a ver com as caixinhas? Já. Porque na live passada, para quem não estava, eu vou dar um pequeno spoiler, eu até anotei. Você, Tá. dentre muitas coisas, você disse assim: quando nos esquecemos nas caixinhas, o câncer olha para nós. Aí eu vou até ampliar. A enfermidade olha para nós. Sim. Aí vem a pergunta que é da nossa live, não é isso? É. Quando é então que nós nos colocamos nessas caixinhas, não é? Essa que é, de fato, a grande pergunta. Então, pelo que eu estou aqui entendendo, você já finalizou. A infância diz muito. É, muito. A infância nos acompanha, não tem como. E isso é algo que nós temos que olhar com muito amor, porque a criança nossa, ela sofre, né? A gente até fala e diz para os pais, a criança só, ela tem depressão. A diferença é que a criança sai muito mais rápido do que um adulto. Pode não parecer, mas sai. Então a criança tem a tristeza. Então o que é importante assim para que a gente até pode entrar nas caixinhas, porque assim, ó,
o que que acontece? O movimento que a gente faz de crescimento conosco, às vezes a gente até entra na caixinha, mas a gente sai mais rápido. Então, o segredo é esse, a gente olhar para nós e olhar para nós e ver qual é a nossa postura. Na maior parte do tempo, se a gente está sendo adulto ou se a gente está sendo uma criança. Essa é a verdade. Porque, Quem em mim, desculpa te cortar, porque sim, eu tô incluindo, porque quem é que tá vivo, eu penso assim, tem uma caixinha claro, ou várias caixinhas, né? Assim, é, então, quem em mim, a criança ou o adulto, né? Ou mais isso, vezes seria isso? Uhum. isso, porque o que que acontece? Se em mim a criança fala mais alto e eu Ótimo. não tomar a postura adulta, o que que vai acontecer? Eu não vou me responsabilizar pela minha vida, porque alguém vai fazer isso por mim. Uhum. Lembra que a criança ela tem muitos começos e poucos fins. Então, eu, né, como adulto, quando eu não assumo esse meu corpo de adulto, o que que vai acontecer? Eu não vou usar na vida, eu não vou me arriscar, eu vou ter muito medo. Porque o que que acontece na nossa vida, tá? Se a gente olhar, a solução para tudo, tá? De qualquer situação que a gente está vivenciando. A solução, ela é solitária. A gente diz que o caminho do autoconhecimento, ele é sozinho. Nós temos muitos professores, inclusive nós, né, eu, você, a gente tem Sim. professores, a gente ama os nossos professores, mas o caminho do autoconhecimento, ele é solitário. E aí, o que que acontece em nós? Eu acredito que a gente foge muito para essas caixinhas que poderíamos traduzir também por esconderijos, né? Que a gente foge muito, por quê? Porque dá um medo em nós. E o medo que eu vejo e que eu tenho visto, e que fica muito forte, é o medo da rejeição. Por isso que a gente se repete tanto na vida, tá? Para não entrar justamente nesse caminho que é um caminho desconhecido, é um caminho que eu posso gostar e não gostar. Então, eu entro naquele círculo, na verdade, de repetição. Eu não crio, eu não ouso, eu não quero conhecer pessoas novas, relacionamentos me assustam, né? E uma postura muito que também traz o adoecimento é que nós, muitas vezes, aquela história, queremos tudo do nosso jeito. E se não for do nosso jeito, eu não quero. Mas do nosso jeito também não está dando certo. Só que a gente também não quer admitir. E aí a gente aciona o medo e o medo chama o ego. E aí o ego ainda vai dizer para você assim, ó, vai lá e corra mais, porque você fez errado, por isso que não deu certo. E aí a resistência cada vez mais vai ficando forte. E quando a gente aciona o medo, a nossa criança vai estar presente. Exato. E Isso que eu ia quando, falar isso, não é? e quando tem esse caminho da resistência, o que que é ruim que a gente tem que parar para refletir? Quando a gente quer as coisas do nosso jeito, do nosso jeito, do nosso jeito, o que que acontece? Qual é a reflexão ali? É o não que eu estou dando para os outros caminhos diferentes. É esses caminhos que eu não estou vendo. Eu só quero aquele caminho. É o que hoje a gente traduz por zona de conforto, né? Eu quero ficar naquela minha zona de conforto. Por Uau. que que hoje se fala tanto, ai, todo mundo procrastina, por que que aquela pessoa fica procrastinando, por que que nós procrastinamos? Na verdade, é aquela história que a gente diz, nós estamos nos distraindo na vida dos outros, para não olhar para a nossa. Nós paramos de sonhar em muitos momentos, porque a criança, ela imagina muito, mas lembra que a criança não consegue fazer, não consegue criar. Então, Uhum. eu perco o sentido da minha vida, porque eu acho que o que eu faço não é tão importante. O que o outro faz me representa mais.
É aquilo que a gente traduz muito assim, eu estou feliz, de uma maneira simples, se você está feliz. Né? E aí, o que, que acontece com a nossa vida, se você imaginar, sei, 2 anos, 5 anos, vamos colocar para frente, né? A gente diz muito. A gente não costuma fazer essa reflexão. Mas em 5 anos da minha vida, olhando para o hoje que eu estou vivendo, ainda ela vai me inspirar? Ainda ela vai trazer desafio para mim? Eu Isso vou é estar algo que... viva, eu vou estar viva, Isso. porque nós estamos falando do adoecimento, como é que está a minha saúde, né? Ótimo, bem lembrado. É. E aí eu vou olhar para isso. Eu vou ver como é que eu estou me sentindo, se isso ainda está me trazendo energia. Essa é a questão. E aí pode também vir a depressão, que a gente diz, né, o adoecimento, quer dizer, o que, que eu produzi na minha vida que me representa hoje. Infelizmente, a gente escuta muito, tem muitas histórias em que a gente diz, o que, que você gosta? Às vezes a pessoa não sabe responder, mas ela sabe responder o que o João, o que o José, o que a Maria gosta. Essa é a É verdade. bem assim. Como é que o outro se sentiria bem? Ela sabe a resposta certa ali. Os vícios são outro caminho que, na verdade, também nos fazem se esconder nas caixinhas, os vícios. Por quê? Porque o vício te traz uma compulsão. E aí o que, que você vai ficar? Na repetição. Não existe algo novo que você faça ali. Outra coisa que me ocorre, que faz com que a gente também fuja para esses movimentos mais infantis, é a gente estar fora de ordem, né? Quantas Sim. histórias também que a gente vê de adultos, mas que estão lá, adultos, desculpa, crianças, que não têm, às vezes, a mãe, que não tem o pai, estão cuidando de outras crianças. Uhum. Quer dizer, o que, que acontece com essas pessoas quando elas crescerem? Elas vão ter uma cobrança muito grande com elas, um excesso de responsabilidade, mas vão ser adultos tristes. Por quê? Porque a criança que há neles não viu o sol, não viu a brincadeira. Eu não podia brincar, eu tinha que cuidar. Então, assim, é um processo, aquilo que a gente diz, é uma série de coisas em que a gente encontra. Lembra que cada história é uma história, mas eu poderia dizer, assim, num recorte, é a gente olhar a nossa postura. A nossa postura, na maior parte, ela deve ser uma postura adulta. Porque o adulto é aquilo que a gente diz, ele olha para os pais, ele entende o que aconteceu, ele se responsabiliza pela vida dele, ele constrói, ele faz projetos também, o adulto. Ele não foge da responsabilidade. Ele diz, eu até queria ficar sentado no sofá, mas eu entendo que eu tenho a necessidade de fazer isso. Lembra, para suprir as nossas necessidades, as minhas? Eu gostaria demais de ir lá para a praia e curtir a praia. E aí eu vou ter que me organizar para o momento em que eu vou também para a praia, né? Mas não dá para mim fugir. Mas a postura da criança, normalmente ela aparece, tá? Porque existe um adulto ali que aquela criança sofreu, que aquela criança não teve tempo de curtir a vida. Então, assim, não é por, sabe, não é porque eu escolho, na verdade, não me responsabilizar pela vida. Não é porque eu quero me esconder dentro de uma caixinha. Ali existe uma dor. E é essa dor que a gente fala, o que muitos dizem, né? Ah, tem que ter empatia. Então, é com essa dor que a gente tem essa empatia. E é para esta pessoa que nós vamos começar a terapia. Nem sempre você começa para um adulto. Na verdade, quase nunca, tá? A gente Uhum. começa com a criança que entra ali. Muito interessante. Maria de Lourdes, inclusive, eu acredito que vale até essa reflexão aqui, que muitos que estão aqui nos assistindo, eu penso que já está aqui na postura de adulta, está como eu, assim, até arrumando a forma de sentar como um adulto, né? E pensando o seguinte: olha, realmente eu preciso olhar para essa criança e eu preciso de um profissional para me ajudar, não é? Uhum, Olha isso, que coisa maravilhosa. uhum. Que passo importante. É Quando porque você, assim, pode falar.
Só concluindo, quando você coloca aqui, eu Uhum. achei isso aqui muito profundo e é verdade, acerca do autoconhecimento, a solução é solitária, não é? Essa É. busca, ela dói, Uhum. gente. Ela É. dói, não é? Eu me incluo, porque eu também, nossa, são tantas formações, são tantos cursos, Uhum. e a gente passa pelo processo. Quantas descobertas, não é? Por Uhum. vezes eu já me encontrei nessa forma de olhar, e você disse algo desse tipo, de olhar e falar, como assim? Que vontade de ficar como aquela criança que fica lá até daquela maneira fetal, né? Em cima da cama, Isso. para poder não olhar Uhum. para nada, entende? De É. começar a pensar assim, passou tanto tempo e Uhum. foi dessa forma, foi assim, fiz tais escolhas. E agora? Não, mas aí é aquele negócio. Vamos para a postura adulta. É possível, você está vivo, você que está aqui nos assistindo, entende? Você está vivo há Uhum. tempo, não é, Maria de Lourdes? Sim. E uma das coisas que a gente também fala com muito cuidado é que, assim, ó, nós temos a nossa postura adulta, volto a dizer, mas a criança está sempre dentro de nós. Então, existe uma necessidade de a gente também olhar para a nossa vida e ver em que momentos a gente pode escolher aquela história de organizar o tempo para nós, em que momentos eu alimento essa criança. Porque, lembra, a criança, ela vai chorar. Se ela não tiver sido atendida, ela vai chorar. Não tem Uhum, como. E às vezes acontece pessoas que às vezes adultas estão num trabalho super sério, num trabalho que demanda, né, que a pessoa tenha uma seriedade, uma consciência ali, e às vezes acontece alguma coisa, ou alguém diz algum fato, acontece, e a pessoa se desmonta ali. Então, quem na verdade se desmontou é aquela criança que não foi cuidada. perfeito. Porque quando essa criança é olhada e ela tem o carinho, que é aquele o afeto que a gente fala, que a gente recebe da nossa mãe, e se ele não foi suficiente ou não, nós temos a responsabilidade de continuar esse afeto. E se nós cuidamos dessa criança, ela vai conosco para palestra, ela vai conosco para terapia, ela vai conosco quando, infelizmente, às vezes acontece alguma coisa na nossa família que nos assusta, morte, tudo ali, essa criança está junto. E ela vai nos ajudar a fortalecer. Agora, imagine uma criança sofrida. Todos esses acontecimentos, ela vai se manifestar com a dor dela e não com a alegria. Uhum, Então, é importante que a gente a gente verbalize para nós. Aquilo que eu sim. brinco também num consultório. Você vai sentar numa mesa para tomar um café com as amigas. E você lembre que você vai comer um bolo de chocolate, alguma coisa, quer dizer, quem em mim vai comer aquele bolo de chocolate? Né? Então, eu estou alimentando, eu estou cuidando, isso é um respeito, eu estou trazendo junto comigo essa criança. E ela Uhum, só tem coisas boas. Aí, quando você não cuida, é o que aparece a criança ferida, a criança birrenta. Aí elas é, vão aparecer. Então, a exato. escolha é qual o time que eu vou querer para a minha vida. Essa é a verdade. Extraordinário. Aliás, né, nós estamos aí, né, com inúmeros casos aí na imprensa, que nós nem vamos entrar nisso, porque já tem tanta coisa e tantos palpiteiros falando a respeito, né? Mas dá para poder aí, ó, com essas informações aqui, vocês observarem, não julgar, Uhum. mas observar, não é verdade? É. E aí, eu já vou fazer uns links aqui, Maria de Lourdes, com algumas perguntas que foram Tá, feitas acerca da live, ok? E sim. que tem a Uhum. ver com essa conversa maravilhosa, não é? Você está aqui trazendo acerca dessa postura, trazendo justamente quando nós não olhamos para tudo isso, o que pode gerar adoecimento, não é? E na Uhum. live passada você descreveu muito bem a dinâmica da célula cancerígena de uma forma muito didática. E teve umas duas perguntas sobre como é que era essa questão da energia.
E sem energia física, não é? É curioso, porque ainda temos muitas dificuldades, né? Mesmo com muitas pessoas falando, mesmo com muita informação, mas ainda essa coisa da energia, não é? Como que isso funciona? Aí eu queria que você estivesse explicando Uhum. para os nossos ouvintes. O que foi colocado aqui é em relação à energia física mesmo. E eu costumo dizer assim, ó, acredito que as pessoas, eu procurei uma maneira mais simples, porque você até me colocou nessa questão antes. Eu digo, é como você olhar para a luz, né? A gente está no escuro. Você liga uma tomada, aquela luz ilumina. É a energia, essa é a verdade. Infelizmente, se você olha para uma pessoa, por exemplo, e essa pessoa está com depressão, o que que você sente ali? Falta de energia, né? Então, as doenças em nós, elas são por excesso de energia ou por falta de energia. E essa energia, ela é física, ela é do nosso corpo, tá? O que nós estamos falando aqui é do nosso corpo e é tudo material. Então, às vezes, a gente chega no final do dia, às vezes normal, puxa, eu estou cansada, eu estou sem energia. Então, Uhum. foi essa energia da qual eu me referi. E eu acredito, e eu vou estender um pouquinho, e daí você vê se era por esse lado, é que quando eu coloquei que eu abro mão da minha vida, não olhando muito para mim, aquela história para os meus sonhos, que tem a ver também com hoje, o que que acontece? Em mim, essa energia vai diminuindo. Por quê? Porque eu não estou usando essa energia. Não tenho porquê. Que eu até disse vulgarmente, quando a pessoa fica doente, é um dito popular. A minha alma fugiu, a minha alma desistiu de mim. Na verdade, a nossa alma está ali, por favor, mas a nossa energia, ela vai escapando, ela vai desistindo realmente, ela vai ficando triste. E aí eu estou vivendo com outra pessoa, ou com outras pessoas. E aquelas pessoas eu intitulei como muito importantes. Então, elas ficam muito próximas a mim, seja fisicamente ou no meu pensamento. Então, o que que acontece? As nossas células se alimentam de energia. Nosso DNA tem energia. Então, elas têm que captar a energia de algum lugar. E aí, o que eu falei foi isso. Quando nós vivemos muito com outras pessoas, essas pessoas ficam em nós. Não tem aquela história que eu estou quietinha ali, mas eu estou pensando naquela criatura, meu Deus. Às vezes eu fico o dia todo. Então, a energia Uhum. do outro está em mim. E é Uhum. essa energia estranha que entra em mim, que eu Uhum. brinquei, que é como a chave, né? A chave e a fechadura. As células que são minhas são alimentadas por essa energia estranha, que para mim é estranho. Eu posso amar a pessoa, mas ela é estranha. E o que Uhum. que acontece com essas células? Elas vão se duplicar. É o processo da vida de todo mundo. E aí o que que acontece? É um bolo, vamos brincar agora, por favor, um bolo onde você coloca, tá ali batendo e você coloca uma areia naquele bolo. Como é que aquele bolo vai? Ele vai para o forno, ele vai assar, mas ele nunca vai sair o bolo que você desejava, porque algo Exato. estranho entrou ali. Então, nesse sentido, não sei se clareei ou não, qualquer coisa você me Perfeito, pergunta. perfeito. Inclusive, até acrescento aqui dentro da minha vivência, né? Eu costumo até, às vezes, em algumas lives que eu estou fazendo, dependendo do assunto, que eu trago algumas questões, eu falo que todos os brasileiros deveriam fazer um tour em penitenciárias, delegacias, fórum, sabe? É, Para poder estar mais na postura adulta. Isso aqui é uma visão minha. Por favor, somente minha. sim, sim. Ok? Porque são lugares que normalmente quando nós estamos, sabe? E quem é mais sensorial, como é meu caso, eu saio com muita dor de cabeça. Eu já tive situações de sair com estômago, né? Aquele mal-estar, Uhum, entende? Porque o que você gasta de energia e o que você também contrai de energia, porque o local é muito tóxico. uhum, É muito tóxico, não é?
São lugares aonde, né? Mesmo que você nunca esteve, mas você imagina que ninguém está ali, entende? Sorrindo, meditando, muito pelo contrário, um está desejando mal para o outro. O que acontece, assim, de uma forma delicada, eu tive pouco essa experiência. Eu lembro de uma vez na minha cidade, em Lages, por um momento da minha vida, eu ia como um trabalho voluntário, e nós íamos, mas não é uma experiência da qual seja, assim, grande como é o consultório. Então, é apenas um recorte. O que acontece, assim, ó, aquilo que a gente falou, todo mundo tem a sua energia, e todo mundo lembra só dá o que sobra. Então, o que acontece? Às vezes, como num hospital, não é diferente, ou numa penitenciária. Sim, Se nós olharmos com distanciamento, não quer dizer, por favor, que a gente não tem empatia por essas pessoas, mas lembra, a empatia, você olhar e você sair. Então, você olha para essas pessoas e você entende que elas tiveram escolhas. E não estou aqui eu questionando, por favor, se foi certo ou se foi errado. Mas elas tiveram escolhas. Então, eu olho com amor, porque eu respeito o destino daquelas pessoas. E aí, o que acontece? Eu não sei com vocês, mas assim, a gente cria rituais na nossa vida, né? E a gente cria rituais de preparação, eu vou adentrar um local. Eu só vou adentrar e sair, eu não posso trazer o local para casa. E tem muito aquela questão, lembra da pena? Eu olho e às vezes eu sinto pena. E quando eu sinto pena, eu já enganchei. Essa é a verdade. Já emaranhou, né? Então, é um treino, não é muito fácil, tá? Porque são irmãos nossos espirituais, como a gente diz, a gente não está desconsiderando. Mas eu também levo para o lado de que a gente se fortaleça para olhar para eles, porque eles sentem isso. E quando a gente se fortalece, eles se sentem, como é que eu posso dizer, existe uma dignidade ali, né? Perfeito. Então, quando eu olho para eles como um homem que está numa situação que talvez não é a desejada, que talvez não queria, mas eu tenho que olhar com dignidade. Ele sente essa energia, já que estamos falando tanto. E às vezes, quando eu olho com pena, para aquela pessoa é horrível, porque eu reduzi essa pessoa muito pequena. Nossa, que fantástico isso. Ô, Maria de Lourdes, e aí eu vou aproveitar também, que eu estou até olhando aqui o nosso tempo, mais uma pergunta que eu fiz questão até de anotar aqui, do jeito que foi colocado, tá? Porque também na live passada você falou sobre as guerreiras. Quem não assistiu, por favor, volte lá, ok? Porque olha lá, o nosso tempo é assim, não é? Essa conversa tão gostosa, então passa tudo muito rápido. Ó, colocou dessa forma. Na minha família não tem mulheres guerreiras, como foi dito na sua live. Não, na minha não, na nossa, meu bem. Mas muitas mulheres submissas e muitos casos de câncer de útero. Uhum. Essa é a colocação dela. O que acontece assim, eu vou também cuidar, porque eu não estou falando com a pessoa, não sei a história de cada um. Não são mulheres guerreiras, ela colocou, mas são mulheres submissas. O que acontece numa mulher submissa? Às vezes a gente acha assim, né? Puxa, essa mulher submissa, ela está abrindo mão da vida dela, o que realmente pode ser verdade. Mas, assim, existe um segredo que as mulheres submissas, tá? Elas sempre fazem o que elas querem. Só que ao segredo e aos olhos dos outros, elas são pessoas, nossa, coitada, olha lá, ó, como ela, né, como ela abriu mão da vida dela. E aí também já está uma resposta de adoecimento. Como ela abriu mão da vida dela, ela só vive para o outro, ela cuidou de todo mundo. E o que ela colocou que foi câncer de útero?
Sim, aí ela colocou que lá não existe mulher guerreira, como nós falamos, Tá. mas sim as mulheres submissas. E que lá o que prevalece é câncer de útero. Aí o que acontece também, que eu gostaria, claro, até de olhar a história para ver, mas cânceres de útero, no geral, também vamos falar, tá? Útero é um lugar de criação. O útero existe para criar. Então, eu não sei como foi essa criação, e aí é isso que eu não posso entrar, Claro. porque eu não sei como foi a história. Nós dizemos que a criação está em criar filhos, criar projetos, porque às vezes as pessoas não querem filhos, mas os projetos Sim. também são filhos, né? Então, essa submissão, no geral, para se falar, existe assim, ó, aos olhos dos outros, essa pessoa ela é tão submissa, olha lá, ela abriu mão da vida dela, ela não faz nada. Mas lembram também uma coisa, que existem ganhos aí. Ganho Até para uma secundário. pessoa ser Até por uma pessoa ser submissa, ela só é porque ela vai ter ganhos aí. Por isso que é muito cuidadoso eu taxar, sabe? Dizer, foi assim e tal. Não sei, não posso falar, tá? Mas você está nessa posição, até quando você entra nas caixinhas e pode adoecer, existe ali um ganho. A vida é assim. Nós queremos entrar no equilíbrio. Eu não quero só perder, eu também quero ganhar, tá? Então, assim, resumindo, as mulheres submissas ao olhar do outro, que pena, ela não está vivendo a vida dela. Mas existe lá no fundo, tá? Que elas fazem o que elas desejam, tá? Porque afinal de contas vai ter um ganho ali, tá? Então isso não é tão ao léu. Uhum. Muito interessante essa sua colocação, porque não vou entrar aqui, que o tempo não permite, mas lidando com abusos propriamente ditos, a gente encontra muito esse perfil dessa mulher, vou colocar aspas de todo tamanho, essa mulher submissa, nessa caixinha dessa Uhum. submissão. E, inclusive, com falas recorrentes do tipo, todos os que eu me envolvi, né, eu me anulei, eu fiz Uhum. tudo. E aí nós vamos entrar nas leis que a gente está sempre trazendo, as leis naturais da vida, vamos colocar assim, não é? Ou seja, então tem o quê? Um desequilíbrio, É, porque você né? até disse, né, que a pessoa própria falou, lembra? Ela disse, eu fiz tudo, né? O que que acontece? Aí está o ganho, infelizmente, eu vou dizer, e nós não vamos entrar muito, porque daí vem história de pai, de mãe, como essa pessoa viveu a família, porque os abusos são muitos abusos, né? Existe o Sim, abuso intelectual também, né? Tem sim. outros abusos também que a pessoa passa por isso, trabalho e tal. Mas é aquela história assim, o que que acontece? Eu permaneço naquela postura, porque eu também não quero que o outro me abandone. Então eu cedo, eu faço, eu faço, eu faço. Lembra quando nós fazemos demais, o outro nunca vai conseguir nos devolver. Então o que que o Uhum. outro faz? Ele vai embora. Por isso que eu digo assim, é um leque, tá? É um leque de muitas variedades que entram por aí para a gente olhar o que está acontecendo até nesses abusos também. Sim, perfeito. Ô, gente, vocês estão fazendo alguma pergunta? Porque o meu travou. Como é que está o seu aí, Maria de Lourdes? Deixa eu colocar Eu, eu agora alguma só coisa. encontrei a Dete. Um grande abraço para você, Dete. Pois é, eu vou até colocar uma gratidão aqui. Gente, vocês fizeram alguma pergunta? Eu não vi, que o meu estava travado aqui, tá? E então eu só estou respondendo as perguntas que nós Sim. recebemos. E caso vocês queiram fazer, para que a gente possa responder aqui antes de nós terminarmos essa live maravilhosa,
né? E vamos até aproveitar e vamos contar, né, Maria de Lourdes, Pois que não, nós pois não. vamos, nós estivemos conversando, porque como vocês estão percebendo, gente, são tantas questões delicadas, né? Não dá para sair por aí, principalmente se tratando de um veículo de comunicação. Está tudo normal, Rosângela? Obrigada. Uhum. Num veículo de comunicação como esse, não dá para sair por aí falando assim, faça assim, entendeu? Passo 1, passo 2, Isso. passo 3, entendeu? É. Não é? Em 3 dias você consegue ressignificar o seu passado. Gente, por favor, né? É muita irresponsabilidade essas coisas. Não é assim que a vida funciona. Como vocês estão vendo, é muito delicado, é muito, eu diria assim, sublime, porque nós estamos Uhum. lidando com a alma humana, não é, Maria de Lourdes? Sim. Então, nós estamos aqui pincelando. Vocês estão percebendo que nós estamos pincelando? Nós não estamos generalizando. Obrigada, Lia, maravilhosa. É um processo. Exato, é um processo. A Lia trabalha lá comigo. A Lia sabe Olha. disso. Eu tenho processo, esses dias mesmo eu estava aqui, tá até falando com a minha filha. Eu tenho processo que ainda não terminou, vai fazer 24 Uhum. anos. Sim. 24 anos. Pensa o que é isso. Tá certo? Ou seja, porque tem muitas questões envolvidas, não Uhum. é? Então, podemos fazer essa analogia. Tem pessoas que não. Tem pessoas que eu não preciso nem sequer ir à justiça, ao fórum, nada disso. Eu resolvo no meu escritório. Eu resolvo aqui online. Tá Uhum. certo? A Rose, cada um conta uma história. Isso. Cada Aham. um conta uma história. Pois é. Então, o que nós vamos fazer? Nós combinamos, Maria de Lourdes, que essa fofura toda aqui vai disponibilizar e nós vamos estar uma vez por mês tendo esse bate-papo aqui, tá? E trazendo esses esclarecimentos para vocês, para que nós possamos estar cada vez mais saudáveis, ok? E é lógico, vocês estão precisando de uma forma mais efetiva, tá vendo que a coisa tá pegando? Não espera sair estapeando ninguém em público, não espera virar notícia, Sim. Uhum. vai logo, entende? Buscar um profissional, tá certo? Não espere coisas piores, tá? E a Lia gostou. Pois é. Então, faça isso. E já para nós irmos, né, finalizando, eu gostaria, a última pergunta, aliás, não é uma última pergunta. Eu achei muito interessante para nós finalizarmos, quando eu postei lá no meu canal, para quem não sabe, hoje foi feita uma pergunta, inclusive no Face, sobre isso. Tudo que eu faço aqui, eu deixo lá no canal Legalmente Única. Se você for na minha bio aqui, só clicar, você já cai no canal, ok? E tem muito Uhum. conteúdo lá, tá certo? E inclusive a live passada, tá? Aí foi feito o seguinte comentário. Quando uma mulher adoece, toda a família padece. E aí eu gostaria que você Uhum. fizesse um comentário seu. Tá. Mesmo já que falamos tanto em criança, né? A criança, quando chega no consultório, claro que pode ser uma criança pequena, um pré-adolescente, a gente sempre diz que é o paciente emergente, que é o que vem no consultório, mas ele vem para contar uma história que está acontecendo na família.
né? Então, a doença também não é diferente. A doença acontece numa pessoa, não acontece em todos, mas todos, existe um aprendizado ali, a gente sempre coloca, né? Que toda doença vai ter um aprendizado. Tanto que eu brinquei a história, que a gente brinca com a pessoa, né? Bem-vindo à vida, vamos ver o que podemos fazer diferente. Então, assim, existe um aprendizado. Em primeiro lugar para aquela pessoa, mas depois é para a família toda, tá? Porque o que acontece? Se a gente olha sistemicamente agora, existe um padrão naquela família que é doentio. E aí, por isso que o trabalho com a família é importante, porque todos podem, na verdade, aprender junto. E todos modificam o seu comportamento. O que está acontecendo ali vai ser olhado, vai ser avaliado, mas existe algo que está se repetindo. E, às vezes, trazendo a fala daquela pessoa, que fez a pergunta, às vezes o padrão de submissão vem repetindo. Sim. Essa é uma questão, né? Às vezes tem um padrão do orgulho, quanta coisa, o padrão da escassez, né? Então, por isso a família deve ser tratada todo mundo, não só aquela pessoa. E todo mundo deve tirar dali um aprendizado. Ninguém vai ser o mesmo depois, ninguém. Isso é uma verdade. Infelizmente, pode acontecer alguém de que ele até aprende, mas ele se retira. Não existe para ele um futuro. Uma pessoa que está ali na família, ele aprende com o que aconteceu, mas às vezes ele não aceita. Então, assim, ele até aprendeu, ele até olhou o que pode ser modificado, mas ele quer continuar naquele padrão. Provavelmente ele vai ser o próximo também a adoecer. Isso que acontece. Mas a lição em si, não sei se era bem esse esclarecimento que você pergunta, a questão é essa. Em primeiro, a lição para a pessoa que está adoentada, mas segundo é para essa família. Aí me faz lembrar, tem uma fala de Bert Helling que ele fala o seguinte, né? Aqui no caso ela falou sobre a mulher, que a mulher quando ela se cura, ela cura toda a sua descendência. Ele tem uma fala mais ou menos assim, né? Eu não estou falando literalmente para quem estiver aí, sim, né? Claro. Que lê as questões dele, mas o que ele quis dizer foi isso, não é? Porque o contrário é exatamente o que você também está dizendo, acerca da repetição daquilo que é doentio. Não é? Que gera esse padecimento, não é? E aí a gente pode fechar com uma questão, eu digo, essa questão, né, da consciência. Ótimo. Se a gente parar um pouquinho para refletir também, tudo é consciência. Ou você tem consciência, ou está inconsciente. O que está inconsciente em você é o que a gente chama latente também, né? O que está inconsciente está ali. Que é as nossas sombras, aquilo que a gente diz, eu não quero ver. Até tem um vislumbre, mas a gente diz, fica aí quieto, não quero te ver. Né? Então ele está inconsciente, mas ele está pronto para estourar. Essa é a verdade. Ele está pronto para estourar. Então ele vem, quando eu aceito, eu tomo consciência, e aí a história que a gente diz, é a metade da cura, é mais do que a metade, é verdade. É aquilo que a gente fala, sombra e nós, a nossa, né, o nosso caráter, a nossa personalidade, que a gente traga essa sombra para o próximo, assim, próximo de nós, o mais próximo possível. E que a gente não esconda essa sombra, que normalmente, quando a gente menos espera, ela aparece. É como a criança, tá? A sombra é alimentada pela criança. Tu prendeu num porão. Prenda uma criança num porão. Ela vai fazer de tudo para achar um buraco para sair. Então, o melhor de tudo é você mostre a tua sombra, reconheça que você tem as suas limitações, os seus egoísmos, o que for, e aí é aquela história, como é que eu vou lidar com isso
para eu poder ter uma vida mais saudável. E eu ser mais honesta e poder me apresentar como realmente eu sou, com as minhas falhas. Mas essas falhas fazem de mim o que eu sou. Então eu não posso jogar fora, né? Por isso que o mundo padece pelo perfeccionismo. Nossa, essa daí fechou com chave de ouro. Gente, o mundo padece, eu vou até postar isso, entendeu? Por esse perfeccionismo, de querer, inclusive, colocar, enquadrar, e aí eu vou fazer um recorte principalmente para a mulher, não é? O rosto, o cabelo, você tem que ser o que está aí, entendeu? E olha, não tem coisa que adoece mais. Ai, meu Deus do céu. Porque aí começa a comparação, você tá lá no feed, ai meu Deus, eu tenho que parecer com essa. E é uma loucura, é uma loucura. Então nós vamos finalizar da seguinte forma, vamos passar um para casa para elas? Vamos passar para todos que estão aqui? Vamos, Maria de Lourdes? Sim. Vocês vão fazer o seguinte, vão observar. Não só a sua criança, não é? Principalmente, né, Maria de Lourdes? O que vocês gostavam quando era criança e o que não gostava? O que vocês ficavam emburrados? Aqui a gente fala muito isso, emburrado. Não sei se aí, aonde você está, em Florianópolis, fala esse termo. Sim. Pois é, eu acho que é um exercício interessante, e aí, se você quiser até complementar, nós vamos deixar esse exercício aqui para nós finalizarmos, ok? Observa, tá? O que te tirava do sério quando você era criança, tá? E observa você hoje nos seus relacionamentos, quer seja com companheiro, companheira, quer seja no seu trabalho, e vê se tem alguma coisa em comum. Vê se está fazendo aí, depois você olha aí, vê se faz algum sentido ou não tem nada a ver. Ok? Vou deixar essa tarefinha aí para você. E você, Maria de Lourdes, o que você deixa aí? O que você acha? Na verdade, eu acho que é isso que a gente falou, né? Então, temos que, essa tarefa ela é muito importante. Não é uma tarefa tão simples, porque você vai se perceber todos os dias. E é muito engraçado. A gente faz birra por pouca coisa. Então, a nossa criança, ela vai aparecer muitas vezes por dia. Muitas vezes. E aí é aquela história que a gente diz, acolha esta criança. E dê você, pessoalmente, você, dê o que ela quer, tá? E não espere que o outro vá cuidar da sua criança. Quem vai cuidar é você. Então, eu diria... pode falar. Eu diria que, para completar, né, a tarefa, para a gente olhar para isso com muito amor e com muito carinho, tá? De quantas vezes ao dia essa criança, ou a criança machucada, ou a criança birrenta, ela aparece. E quando ela aparece, escreva no papel. Eu gosto muito de papel, tá aqui, ó. Escreva no papel. Qual foi a situação que ela apareceu? Para que você também, ó. Eu gosto muito dos para que você olhe isso, para que você olhe a situação e diga assim, o que eu podia ter feito diferente? Essa é a questão da consciência daí. Então, eu acho que isso é um exercício muito bom. Não precisamos mudar nada, né? Isso é um exercício que nos leva para a postura adulta. Isso numa loja, isso no trânsito, você leu no trabalho, em todos os lugares, né? Mas lembre que eu devo deixar minha criança aparecer. Por favor, não é errado. Ela cada vez vai ficar mais educada. E cada vez que ela for aparecer, os outros também vão gostar. Porque daí vem uma criança alegre. Então, os outros também compartilham desse momento. E aí é aquilo que a gente diz, o adulto e a criança andam de mãos dadas. Seria mais ou menos o que eu posso colocar para vocês também completando a tarefa. E aí, aqui, ó, a Rosângela está colocando, sensacional, amei a live e aprendi muito com vocês. Esse é o nosso objetivo, né, Rosângela?
Que maravilha! E nós agradecemos, né, Maria de Lourdes? Primeiro eu te agradeço, Sim, como sim. sempre, não é? Tá. E por poder contribuir com tanto, nos ajudar tanto. Eu aprendo muito, sempre falo isso. Eu venho para essa live totalmente assim aberta para receber, sabe? Então, eu te agradeço profundamente por disponibilizar o seu conhecimento, a sua experiência e o seu tempo, não é? E agradeço também a cada um que está aqui conosco, quem vai assistir, ok? Eu agradeço também, Rose, a você, essa disponibilidade, porque é aquela história, você tem um pacote, o outro chega com outro, e a gente tentou abrir os nossos pacotes aqui, né? Mas esses pacotes dos quais vai trazer para nós também essa vida mais saudável, mas também vai trazer para quem está nos assistindo. Então, eu agradeço muito os amigos que estão aí, essa colaboração, isso faz um bem enorme, porque é uma maneira de estar assim, é como se fosse um carimbo, sabe? Quando os amigos participam, eles carimbam, tipo, né, é gostoso, então eu vou carimbar essa figurinha. Essa figura é uma coisa que faz parte da minha vida, e eu compartilho muito com eles. E quem vai assistir também na gravação, eu deixo também o meu agradecimento e o meu abraço. E aí, continue conosco, tá? Que aí nós vamos estar informando data do nosso próximo encontro, ok? E acompanhe. E outra coisa, quem precisar, já sabe, tá? É só entrar em contato, ok? Fiquem todos com Deus. Mais uma vez, gratidão. Tchau. Obrigada. Tchau. 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 Tá.